Um fazendeiro estava andando a cavalo quando deu de cara com uma onça coberta por abelhas. Roberto parou o cavalo bruscamente quando avistou algo que desafiava toda a lógica na estrada de terra batida que cortava sua propriedade. Uma onça pintada adulta, completamente imóvel, jazia no meio do caminho coberta por centenas, talvez milhares de abelhas que formavam uma massa escura, pulsante e vibrante sobre seu corpo de pelos dourados, marcados por rosetas negras. As abelhas não fugiam da presença dele, não atacavam, não demonstravam nenhum comportamento que Roberto conhecesse em seus 28 anos lidando com a apicultura. Elas apenas permaneciam ali, agarradas ao felino, como se estivessem tentando proteger alguma coisa, como se fossem guardiãs de um segredo que a natureza ainda não estava pronta para revelar. O cavalo relinchava nervoso, sentindo que algo estava profundamente errado naquela cena. Roberto desceu da montaria com movimentos calculados e lentos, amarrando as rédeas em uma árvore próxima. Ele conhecia abelhas desde que seu avô lhe ensinou os segredos da apicultura quando ainda era criança. Sabia ler o comportamento desses insetos como poucos na região do interior de Minas Gerais. E o que estava vendo agora simplesmente não fazia sentido algum. Abelhas não agem dessa forma. Elas não cobrem predadores. Elas não ficam imóveis sobre um animal selvagem que poderia matá-las com uma única patada. Havia algo terrivelmente errado ali, e cada passo que Roberto dava em direção àquela cena impossível fazia seu coração acelerar mais. Quando se aproximou a menos de 3 metros da onça, o animal abriu os olhos. Roberto sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. Aquele olhar não era o olhar feroz e calculista de um predador de topo da cadeia alimentar. Era um olhar vidrado, distante, carregado de sofrimento. As pupilas estavam estranhamente dilatadas, mesmo sob a luz forte do sol do meio-dia que castigava o sertão mineiro. Roberto podia ver que era uma fêmea adulta, provavelmente com filhotes escondidos em algum lugar da mata fechada que cercava a estrada. Mas onde estariam esses filhotes? Por que uma mãe onça estaria ali, vulnerável, exposta, sem reagir à aproximação de um ser humano? Todas essas perguntas giravam na mente de Roberto enquanto ele dava mais um passo cauteloso. Ele conhecia aquela estrada como conhecia as linhas da palma da própria mão. Passava por ali todos os dias, montado em seu cavalo, indo até a cidade de Cerro vender o mel que produzia e voltando para a fazenda ao entardecer. Em todos esses anos, nunca, absolutamente nunca, havia visto uma onça tão perto da estrada principal. Esses animais evitavam áreas com presença humana, especialmente durante o dia, quando o risco de encontros era maior. A presença daquele felino ali, naquele estado, naquele horário, era um sinal claro de que algo muito grave estava acontecendo. As abelhas começaram a se mover sobre o corpo da onça, mas não para voar para longe como seria esperado. Elas se reorganizavam, mudavam de posição, pareciam estar tentando cobrir feridas que Roberto não conseguia enxergar por baixo da massa de insetos. O movimento era lento, quase letárgico, completamente diferente da agitação característica de um enxame saudável. Algumas abelhas voavam em pequenos círculos baixos, sem direção aparente, colidindo umas com as outras no ar, antes de pousar novamente sobre o corpo dourado do felino. Era como assistir a um balé descoordenado, uma dança da morte em câmera lenta. Roberto notou então as outras abelhas, as que não estavam mais se movendo. Espalhadas pelo chão vermelho ao redor da onça, dezenas e dezenas de abelhas mortas formavam pequenos montes escuros sobre a terra. Algumas ainda se contorciam fracamente, as patinhas tremulando em espasmos finais antes de ficarem imóveis para sempre. O coração de Roberto disparou violentamente dentro do peito. Suas próprias colmeias, o trabalho de uma vida inteira, ficavam a menos de 3 quilômetros dali, logo após a curva do rio que cortava sua propriedade. Se o que estava afetando essas abelhas era algum tipo de doença ou contaminação, suas colônias poderiam estar em perigo mortal naquele exato momento. O vento mudou de direção e trouxe consigo um cheiro que fez Roberto dar um passo involuntário para trás. Não era o odor doce e familiar do mel que ele conhecia tão bem, aquele aroma que impregnava suas roupas e sua pele. Não era o aroma terroso e úmido da mata atlântica que cercava sua fazenda. Era algo completamente diferente, algo químico,
acre, penetrante, que invadiu suas narinas e fez seus olhos lacrimejarem instantaneamente. Era um cheiro que não pertencia àquele lugar, um odor artificial que não tinha razão de estar ali, no meio da natureza. Roberto limpou os olhos com as costas da mão e observou as abelhas mais atentamente. Elas também pareciam estar sofrendo os efeitos de algo tóxico. Estavam letárgicas. Seus movimentos eram lentos e completamente descoordenados, como se estivessem embriagadas ou drogadas. Ele já tinha visto abelhas doentes antes. Já tinha lidado com colônias atacadas por ácaros e fungos, mas nunca tinha visto nada remotamente parecido com aquilo. Roberto tirou o chapéu de couro que protegia sua cabeça do sol escaldante e se aproximou mais um passo da onça. O animal continuava observando com aqueles olhos vidrados, sem esboçar qualquer reação defensiva. A respiração do felino era claramente visível, agora que Roberto estava mais perto. Era uma respiração estranha, trabalhosa, como se cada inspiração exigisse um esforço imenso e doloroso. O peito da onça subia e descia de forma irregular, com pausas longas demais entre cada movimento. Foi então que Roberto viu a espuma. Uma espuma esbranquiçada e pegajosa havia começado a se formar no canto da boca da onça, escorrendo lentamente pelos pelos do focinho. Ele conhecia aquele sinal. Havia visto em um cachorro envenenado anos atrás, quando ainda era adolescente. Era o sinal inequívoco de intoxicação severa. A onça estava morrendo, e as abelhas que a cobriam provavelmente tinham sido expostas à mesma substância tóxica. Roberto sentiu uma onda de raiva misturada com tristeza. Quem poderia ter feito algo assim? Quem teria envenenado uma área da floresta a ponto de afetar tanto a fauna silvestre quanto os insetos? E por quê? Sua mente trabalhava rapidamente, tentando entender a situação. Ele sabia que deveria ir embora imediatamente, buscar ajuda das autoridades ambientais, ligar para o IBAMA, para os bombeiros, para alguém que pudesse intervir de forma profissional. Mas Roberto também sabia, com a certeza que vem da experiência de quem vive no interior, que quando voltasse com ajuda seria tarde demais. A onça morreria ali, sozinha, cercada por abelhas agonizantes, vítima de um crime que talvez nunca fosse investigado adequadamente. Ele olhou ao redor, procurando por sinais de quem poderia ter feito aquilo. A estrada estava deserta, apenas o som dos grilos e o canto distante de pássaros quebravam o silêncio pesado daquela tarde. Roberto tomou uma decisão que mudaria completamente o curso dos próximos dias de sua vida. Ele não podia simplesmente abandonar aquele animal à própria sorte. Precisava fazer alguma coisa, mesmo que não soubesse exatamente o que. Deu mais um passo em direção à onça, estendendo a mão lentamente, testando a reação do animal. As abelhas que cobriam o felino não reagiram de forma agressiva à sua aproximação, não zumbiram ameaçadoramente, não levantaram voo para atacá-lo, não mostraram nenhum sinal do comportamento defensivo típico de abelhas, protegendo seu território ou sua colônia. Elas pareciam tão doentes, tão debilitadas quanto a própria onça. Era como se todas estivessem sendo envenenadas pela mesma substância mortal, presas no mesmo ciclo tóxico de morte lenta. Roberto ainda não sabia, mas as respostas que ele procurava para explicar aquela cena surreal iriam colocar não apenas sua vida em perigo, mas também expor um esquema criminoso que operava nas sombras da região há meses, destruindo o meio ambiente em nome do lucro e do progresso desenfreado. A decisão que ele estava prestes a tomar de ajudar aquele animal moribundo seria o primeiro passo de uma jornada que testaria sua coragem, sua determinação e sua fé na justiça de uma forma que ele jamais imaginou possível. Roberto agiu rapidamente, antes que a razão pudesse convencê-lo do contrário. Ele tirou a camisa de algodão que vestia e a estendeu cuidadosamente sobre o corpo da onça, cobrindo gentilmente as abelhas que ainda se moviam fracamente sobre o pelo dourado do animal. Para sua surpresa e alívio, as abelhas não ofereceram nenhuma resistência. Elas simplesmente se deixaram cobrir pela tela de algodão, como se tivessem perdido completamente o instinto básico de defesa que caracteriza esses insetos. Roberto, então, enfrentou o desafio maior. Como transportar uma onça adulta, mesmo que debilitada, até sua fazenda? Ele olhou para o cavalo,
que permanecia nervoso e inquieto amarrado à árvore. Não seria possível colocar o felino sobre a sela sem causar um pânico no animal. A solução veio quando ele se lembrou da carroça pequena que havia preso atrás da sela, uma estrutura simples de madeira que usava ocasionalmente para transportar suprimentos. Com extremo cuidado, Roberto deslizou os braços por baixo do corpo da onça e a levantou. O esforço que normalmente seria sobre-humano, impossível para um homem sozinho levantar um felino daquele porte, revelou-se surpreendentemente viável. A onça estava visivelmente desidratada, seu corpo muito mais leve do que deveria ser. As costelas eram visíveis sob o pelo, indicando que o animal não se alimentava adequadamente há dias. Roberto conseguiu depositar a onça suavemente na carroça de madeira, ajustando sua camisa para que o animal ficasse confortável e protegido do sol. Durante todo o trajeto de volta para sua casa, um percurso de aproximadamente 40 minutos, cavalgando devagar para não sacudir demais a carga preciosa, as abelhas permaneceram sob a camisa, imóveis, silenciosas. O cavalo relutou inicialmente em puxar a carroça com aquela carga incomum, sentindo o cheiro do predador, mas Roberto conseguiu acalmá-lo com palavras suaves e toques firmes. O sol começava a descer no horizonte quando finalmente avistaram a casa. Uma construção térrea de tijolos aparentes com varanda larga, cercada por jabuticabeiras antigas e pés de manga que sombreavam o quintal. Roberto instalou a onça na sombra fresca do alpendre, sobre um monte de sacos de aniagem que costumava usar para armazenar grãos. O animal estava respirando com ainda mais dificuldade agora. A espuma na boca havia aumentado, e Roberto sabia que precisava agir rápido. Mas antes de procurar ajuda veterinária, algo urgente chamou sua atenção. Ele precisava verificar suas próprias colmeias. Correndo pelo quintal, atravessando o pomar, Roberto chegou até a área onde mantinha suas 5 caixas de abelhas, seu sustento, seu orgulho, o legado que recebera de seu avô. O que viu ali fez seu estômago revirar violentamente. 3 das 5 caixas estavam completamente silenciosas. Nenhum zumbido, nenhum movimento, nenhum sinal da atividade frenética que caracterizava uma colmeia saudável. As abelhas mortas formavam verdadeiros tapetes escuros na entrada das colmeias, empilhadas umas sobre as outras em camadas grotescas de morte. As que ainda viviam voavam em círculos desorientados e erráticos ao redor das caixas, batendo repetidamente contra as paredes de madeira como se tivessem perdido completamente a capacidade de navegação. Algumas caíam no chão e ficavam ali, girando em círculos sobre si mesmas, até exaurir suas últimas forças. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Ele havia perdido quase toda a sua criação durante a noite anterior. 25 anos de trabalho árduo, de cuidado diário, de conhecimento acumulado, destruídos em questão de poucas horas. As colmeias que restavam estavam fracas, contaminadas, provavelmente condenadas também. Aquilo não era apenas uma perda financeira devastadora. Era a destruição de uma parte fundamental de sua identidade, de seu propósito de vida. Roberto caiu de joelhos diante das caixas silenciosas, sentindo lágrimas quentes descerem por seu rosto queimado de sol. Mas não havia tempo para lamentar. A onça estava morrendo. E se ele não conseguisse ajuda veterinária urgente, aquele animal magnífico seria mais uma vítima do veneno que havia devastado sua propriedade. Roberto se levantou, limpou o rosto com as mãos trêmulas e correu de volta para casa. Precisava encontrar um veterinário, mas não qualquer veterinário. Precisava de alguém especializado em fauna silvestre, alguém que entendesse de animais selvagens e soubesse como lidar com envenenamentos severos. Roberto montou novamente no cavalo e galopou até a cidade de Cerro, situada a 8 quilômetros de sua fazenda. O animal suava e bufava com o esforço da cavalgada rápida, mas Roberto não podia perder tempo. Ao chegar na praça central, ele desceu em frente à farmácia Bom Jesus, um estabelecimento antigo que existia ali desde os tempos do ciclo do ouro. O senhor Antônio, farmacêutico que conhecia todos na região, estava atendendo uma cliente idosa quando Roberto entrou ofegante. Ele explicou rapidamente a situação, falou sobre a onça envenenada, sobre as abelhas mortas, sobre a urgência da situação. Senhor Antônio ouviu com atenção,
sua expressão ficando cada vez mais séria, conforme Roberto relatava os detalhes. Quando Roberto terminou, o farmacêutico foi até um caderno velho que mantinha atrás do balcão, onde anotava contatos úteis da região. Ele encontrou o endereço e o telefone de Fernanda, uma veterinária especializada em animais silvestres que atendia emergências e ocasionalmente visitava a região para campanhas de vacinação e resgate de animais feridos. Senhor Antônio ligou imediatamente para ela, explicou a gravidade da situação e Fernanda disse que partiria para a fazenda de Roberto assim que possível, mas que levaria pelo menos 2 horas para chegar, pois estava na cidade de Diamantina atendendo outro caso. Ela instruiu Roberto a manter o animal hidratado se possível, mas alertou para que ele não tocasse no felino sem proteção adequada, pois a substância tóxica poderia ser perigosa também para humanos, através do contato com a saliva ou outros fluidos do animal. Roberto agradeceu e estava prestes a sair quando o senhor Antônio o chamou de volta. O farmacêutico tinha uma expressão preocupada no rosto enrugado. Ele disse a Roberto que havia ouvido rumores estranhos nas últimas semanas. Alguns fazendeiros vizinhos também tinham relatado mortes inexplicáveis de animais, tanto domésticos quanto selvagens. Cachorros, galinhas, até gado em alguns casos. Mas ninguém havia levado o assunto adiante. Ninguém havia feito denúncias formais. Era como se todos estivessem com medo de algo ou alguém. Senhor Antônio sugeriu que Roberto tomasse cuidado, que ficasse atento a movimentos estranhos em sua propriedade. Havia algo errado acontecendo na região, algo que as pessoas preferiam ignorar. Roberto saiu da farmácia com um peso ainda maior no peito. No caminho de volta para casa, cavalgando mais devagar agora para poupar o cavalo já exausto, ele decidiu parar no local exato onde havia encontrado a onça pela manhã. Algo o puxava de volta para lá. Uma intuição de que havia mais a descobrir. Roberto desceu do cavalo e começou a examinar o chão com mais atenção, procurando por pistas que pudesse ter perdido na primeira vez. Foi então que notou as marcas. Marcas profundas de pneus na terra vermelha, rastros de um veículo pesado, provavelmente um caminhão, que havia saído da estrada principal e entrado alguns metros pela mata fechada. As marcas eram recentes, muito recentes, provavelmente da noite anterior ou da madrugada daquele mesmo dia. Roberto amarrou o cavalo e seguiu os rastros a pé, empurrando galhos e folhagens para abrir caminho. Alguns metros mata adentro, a cerca de 50 metros da estrada, ele encontrou algo que fez seu sangue gelar nas veias. Havia recipientes plásticos espalhados entre as árvores, jogados de forma descuidada como lixo comum. Eram galões grandes, de 20 litros, do tipo usado para produtos químicos agrícolas. Alguns ainda continham restos de um líquido escuro e viscoso no fundo. Roberto pegou um dos recipientes com cuidado, usando um galho para não tocar diretamente no plástico. O cheiro que emanava do líquido residual era o mesmo cheiro químico e acre que ele havia sentido perto da onça. Era tão forte que fez seus olhos arderem novamente e ele sentiu uma tontura momentânea, tendo que se afastar e respirar fundo o ar da mata para se recuperar. Além dos galões, havia outras evidências perturbadoras espalhadas pela área. Pegadas de botas, várias delas, de tamanhos diferentes, indicando que múltiplas pessoas haviam caminhado por ali recentemente. As pegadas levavam para mais fundo na mata, e Roberto seguiu o rastro por mais alguns metros. Havia marcas no chão que sugeriam que algo pesado havia sido arrastado, provavelmente os galões cheios sendo transportados do caminhão para algum ponto específico na floresta. Roberto encontrou também sacos plásticos vazios, embalagens de alimentos, bitucas de cigarro, todos sinais de que as pessoas que fizeram aquilo haviam permanecido no local por algum tempo, talvez horas. Roberto decidiu levar um dos galões vazios consigo como evidência. Usando sua camisa reserva que mantinha na sacola da cela, ele embrulhou o recipiente cuidadosamente e o colocou dentro da sacola, tomando cuidado para não tocar diretamente no plástico contaminado. Sua mente trabalhava febrilmente, tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo claramente não era um acidente. Alguém havia entrado deliberadamente em uma área de mata fechada e despejado grandes quantidades de alguma substância
extremamente tóxica. Mas por quê? Qual seria o propósito de envenenar uma área da floresta daquela forma? E quem teria acesso a esse tipo de produto químico em quantidade tão grande? Roberto retornou para sua fazenda com mais perguntas do que respostas. Quando chegou, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons laranja e roxo. Ele foi direto verificar a onça no alpendre. O animal ainda estava vivo, mas sua condição havia piorado visivelmente. A respiração era mais fraca e espaçada. Os olhos estavam quase completamente fechados, e a espuma na boca havia aumentado consideravelmente. As abelhas sob a camisa estavam todas mortas agora, seus pequenos corpos formando uma camada imóvel sobre o pelo da onça. Roberto providenciou um recipiente com água limpa e o posicionou perto do focinho do animal, mas a onça não demonstrou interesse em beber. Ele sabia que o tempo estava se esgotando rapidamente. Se Fernanda não chegasse logo, seria tarde demais. Fernanda chegou à fazenda de Roberto exatamente 2 horas e 15 minutos depois do telefonema, dirigindo uma caminhonete Toyota branca empoeirada, claramente usada para viagens frequentes por estradas de terra. Era uma mulher de aproximadamente 33 anos, cabelos negros e longos presos em um rabo de cavalo prático, vestindo calças cargo bege cheias de bolsos, uma camisa de tecido respirável e botas de couro surradas, mas bem cuidadas. Seus movimentos eram precisos, confiantes e rápidos, revelando alguém acostumada a lidar com situações de emergência e animais perigosos. Ela desceu da caminhonete carregando 2 malas grandes de equipamento veterinário, que depositou no chão do alpendre antes de se aproximar da onça. Roberto começou a explicar a situação, mas Fernanda levantou a mão pedindo silêncio. Ela precisava de concentração total para avaliar o estado do animal. Durante os 10 minutos seguintes, Fernanda examinou a onça meticulosamente e em completo silêncio. Verificou as pupilas com uma pequena lanterna, ouviu a respiração usando um estetoscópio, tocou delicadamente as gengivas do animal para verificar a coloração e o tempo de enchimento capilar, palpou o abdômen, procurando por sinais de hemorragia interna, verificou a temperatura corporal e examinou a espuma que escorria da boca. Roberto observava em silêncio, segurando nervosamente o galão embrulhado que havia encontrado na mata, esperando o veredito da veterinária. Depois do exame completo, Fernanda se levantou e olhou para Roberto com uma expressão sombria, que não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Ela confirmou que a onça havia sido envenenada por organofosforados, uma classe de pesticidas extremamente tóxicos que atacam o sistema nervoso de forma agressiva e potencialmente fatal. Os sintomas que o animal apresentava eram clássicos de intoxicação severa por esse tipo de substância: salivação excessiva, pupilas dilatadas, dificuldade respiratória, fraqueza muscular progressiva e convulsões leves, que Roberto não havia notado, mas que Fernanda identificou através de pequenos tremores nos músculos das pernas da onça. O animal estava em estado crítico, muito próximo da morte, mas ainda havia uma pequena chance, uma janela estreita de oportunidade de salvá-lo se agissem com rapidez absoluta. Fernanda explicou que precisaria administrar atropina, um antídoto para envenenamento por organofosforados, além de fluidos intravenosos para combater a desidratação severa e medicamentos para proteger os órgãos vitais que estavam sendo atacados pela toxina. O prognóstico era reservado, mas ela faria tudo ao seu alcance para salvar aquele animal magnífico. Enquanto Fernanda preparava os medicamentos e o equipamento para estabelecer um acesso venoso na onça, Roberto mostrou a ela o galão que havia encontrado na mata. Fernanda parou imediatamente o que estava fazendo e pediu para ver o recipiente mais de perto, mas sem tocar diretamente nele. Fernanda examinou o galão cuidadosamente, ainda embrulhado na camisa de Roberto. Ela se aproximou cautelosamente, cheirou o líquido residual que ainda restava no fundo do recipiente, mantendo distância segura para não inalar diretamente os vapores tóxicos. E sua expressão ficou ainda mais preocupada e séria do que já estava. Ela disse a Roberto que aquele composto era algo que já havia visto antes em outros casos de envenenamento, em regiões diferentes do estado de Minas Gerais e até em estados vizinhos como Bahia e Espírito Santo. Era sempre o mesmo padrão, a mesma substância,
sempre relacionado a testes ilegais de agrotóxicos realizados por empresas sem escrúpulos que buscavam acelerar o processo de aprovação de novos produtos químicos. Fernanda explicou que algumas empresas do agronegócio, pressionadas pela competição feroz do mercado e pela demanda crescente por produtos cada vez mais potentes, realizavam testes não autorizados em áreas rurais isoladas, longe dos olhos das autoridades reguladoras. Essas empresas usavam concentrações muito acima do permitido por lei, concentrações que jamais seriam aprovadas em testes oficiais, para acelerar os resultados e verificar a eficácia máxima de seus produtos. Era uma prática absolutamente criminosa, uma violação grave das leis ambientais e de saúde pública, que já havia causado desastres ecológicos devastadores em outros estados, levando à morte de animais silvestres, contaminação de fontes de água, destruição de colmeias de abelhas nativas e até casos de intoxicação humana em comunidades rurais próximas às áreas testadas. Roberto sentiu uma mistura de raiva e incredulidade crescendo dentro dele. Ele contou a Fernanda sobre suas colmeias mortas, sobre os rastros de veículo pesado que havia encontrado na mata, sobre as pegadas múltiplas e os sinais de que várias pessoas haviam estado no local por tempo prolongado. Fernanda ouviu tudo com atenção crescente, fazendo anotações em um pequeno caderno de campo que tirou do bolso de sua calça cargo. Quando Roberto terminou seu relato, Fernanda sugeriu algo que deixou o fazendeiro ainda mais preocupado. Ela disse que deveriam coletar mais evidências antes que alguém voltasse àquela área para limpar e eliminar os rastros do crime ambiental. Era comum que as empresas envolvidas nessas atividades ilegais retornassem ao local dias depois para remover todos os recipientes, cobrir as pegadas e eliminar qualquer evidência física que pudesse conectá-las ao crime. Se eles não agissem rápido, aquelas provas desapareceriam e seria impossível responsabilizar os culpados. Roberto concordou imediatamente, mas estava preocupado com a onça. Fernanda garantiu que o animal estava estável por enquanto, que havia administrado a primeira dose de medicamentos e estabelecido o acesso intravenoso para fluidos. Eles teriam cerca de 1 hora para fazer a coleta de evidências antes que ela precisasse aplicar a próxima dose de atropina e verificar novamente os sinais vitais da onça. Fernanda pegou uma mala menor de sua caminhonete, uma espécie de kit de campo que continha luvas de proteção, sacos plásticos estéreis para coleta de amostras, câmera fotográfica, GPS e outros equipamentos necessários para a documentação adequada de um crime ambiental. Eles caminharam juntos até o local onde Roberto havia encontrado os galões abandonados, agora iluminados pela luz suave do crepúsculo que se infiltrava entre as copas das árvores. Fernanda trabalhou metodicamente, fotografando cada recipiente de múltiplos ângulos, marcando as coordenadas GPS exatas, coletando amostras do líquido residual em pequenos frascos de vidro com tampas herméticas. Ela instruiu Roberto sobre como ajudá-la sem contaminar as evidências, usando luvas grossas de proteção e mantendo distância segura dos produtos químicos. Quando terminaram de documentar a área dos galões abandonados, Fernanda sugeriu que seguissem as pegadas para ver aonde levavam. Eles caminharam mata adentro por mais alguns minutos, seguindo o rastro das botas e as marcas de arrasto no chão. O que encontraram fez ambos pararem abruptamente e olharem um para o outro com expressões de choque e horror. Havia uma área de aproximadamente 100 metros quadrados, talvez um pouco mais, onde toda a vegetação rasteira estava visivelmente afetada. As plantas estavam amareladas, murchas, com folhas caídas, formando uma camada espessa no chão. Pequenos animais mortos, principalmente roedores como preás e pacas, além de diversos pássaros de espécies variadas, estavam espalhados por toda aquela área devastada. Era como observar o epicentro de um desastre químico, como se alguém tivesse literalmente despejado veneno puro sobre aquele pedaço de floresta atlântica. O silêncio era opressivo, perturbador. Não havia canto de pássaros, não havia zumbido de insetos, não havia os sons normais da mata viva. Era um silêncio de morte, pesado e antinatural. Fernanda coletou amostras da terra contaminada, das plantas murchas,
até mesmo de alguns dos pequenos animais mortos, sempre usando luvas grossas e depositando tudo em recipientes apropriados que mantinha em sua mala de campo. Ela explicou a Roberto que conhecia um laboratório especializado na capital, em Belo Horizonte, que poderia identificar exatamente qual substância havia sido usada, determinar a concentração, estabelecer o nível de toxicidade e fornecer um laudo técnico detalhado que seria admissível como evidência em processo criminal. Mas o processo levaria alguns dias, talvez uma semana, para que os resultados dos testes laboratoriais ficassem prontos. Enquanto trabalhavam na coleta, completamente concentrados na tarefa, eles ouviram um som que fez ambos congelarem instantaneamente. Era o barulho inconfundível de um motor diesel pesado se aproximando pela estrada de terra. Roberto conhecia aquele som específico muito bem, depois de anos ouvindo os veículos que passavam perto de sua propriedade. Era um caminhão grande, provavelmente do tipo usado para transporte de carga pesada. Fernanda e Roberto se entreolharam por uma fração de segundo antes de se moverem rapidamente para se esconder atrás de um agrupamento denso de árvores. Eles se agacharam entre os arbustos, mantendo-se absolutamente imóveis e silenciosos. Através das folhagens, eles conseguiram ver quando um caminhão preto, um Mercedes-Benz modelo antigo, mas bem mantido, parou exatamente no local onde Roberto havia encontrado a onça pela manhã. 2 homens desceram do veículo. O primeiro era claramente alguém de fora da região, vestindo um terno claro cor de bege, completamente inadequado para aquele ambiente de mata, sapatos sociais que já estavam sujos de terra vermelha e óculos escuros caros que refletiam a luz do entardecer. O segundo homem usava um macacão azul de mecânico ou trabalhador braçal e carregava uma caixa de ferramentas pesada. Eles começaram a examinar o chão meticulosamente, claramente procurando por algo específico, talvez pelos galões que haviam abandonado ali, ou por outros sinais de suas atividades ilegais da noite anterior. O homem de terno tirou um caderninho pequeno e uma caneta cara do bolso interno do paletó e fez algumas anotações, olhando ao redor com expressão concentrada e preocupada. Ele disse algo para o companheiro de macacão, mas Roberto e Fernanda estavam longe demais para ouvir as palavras claramente, apenas captando o tom baixo e urgente da conversa. Depois de alguns minutos examinando a área da estrada, os 2 homens começaram a caminhar na direção da mata, seguindo exatamente o mesmo caminho que Roberto e Fernanda haviam percorrido minutos antes. Seus passos eram decididos, como se soubessem exatamente para onde estavam indo, como se já tivessem estado ali antes e conhecessem o terreno. Fernanda segurou o braço de Roberto com força e sussurrou diretamente em seu ouvido, sua voz tão baixa que era quase inaudível. Ela disse que precisavam sair dali imediatamente, que aqueles homens eram perigosos, que se fossem descobertos, suas vidas poderiam estar em risco real. Mas quando estavam prestes a se mover silenciosamente para se afastar pela mata em direção oposta, já era tarde demais. O homem do macacão, que aparentemente tinha experiência com rastreamento ou caça, havia encontrado suas pegadas frescas na terra úmida, perto de onde estavam escondidos. Ele apontou para as marcas no chão e gritou para o homem de terno, sua voz ecoando pela mata silenciosa. "Chefe, tem gente aqui! Pegadas recentes, 2 pessoas estiveram aqui há poucos minutos!" Roberto e Fernanda se entreolharam novamente, desta vez com genuíno pânico nos olhos. Não havia como voltar para a caminhonete sem serem vistos, pois ela estava estacionada perto da casa de Roberto, e o caminho de volta passava exatamente pela área onde os 2 homens estavam agora. A única opção viável era se aprofundar ainda mais na mata e tentar contornar toda aquela área até chegarem à estrada por um caminho alternativo, mais longo e perigoso. Sem dizer uma palavra, apenas com gestos rápidos, Fernanda indicou a direção que deveriam seguir. Eles começaram a se mover agachados por entre as árvores, tomando extremo cuidado para não fazer barulho, não pisar em galhos secos, não esbarrar em arbustos que pudessem revelar sua posição. Roberto conhecia bem aquela região da mata. Havia caçado ali quando jovem, nos tempos antes de se dedicar exclusivamente à apicultura,
e decidir viver de forma mais harmônica com a natureza. Ele sabia que havia uma trilha antiga, pouco usada e quase invisível pela vegetação que a havia coberto ao longo dos anos, que levava até um riacho pequeno mas perene. De lá poderiam seguir pela margem rochosa do curso d'água, até eventualmente sair próximo a um ponto da estrada que ficava a cerca de 1 quilômetro de sua casa. Seria uma caminhada longa e cansativa, mas era a única alternativa que tinha. Porém, os homens também pareciam conhecer o terreno razoavelmente bem. Roberto ouviu as vozes se aproximando rapidamente, os passos quebrando galhos secos, e percebeu com crescente apreensão que estavam sendo sistematicamente cercados. O homem de terno gritava instruções como se fosse claramente o chefe da operação, a autoridade, aquele que tomava as decisões. Sua voz tinha um sotaque que Roberto não conseguiu identificar com precisão, mas definitivamente não era da região. Provavelmente da capital Belo Horizonte, ou talvez até de São Paulo. O sotaque tinha aquela entonação urbana, cosmopolita, de alguém acostumado a dar ordens e ser obedecido sem questionamentos. As instruções eram táticas, estratégicas, mandando o companheiro se mover para a esquerda, verificar atrás das árvores maiores, procurar pegadas perto do riacho. Fernanda tropeçou de repente em uma raiz grossa e saliente que não havia visto, quase caindo de cara no chão. Ela conseguiu se segurar em um tronco no último instante, mas no processo derrubou uma quantidade considerável de folhas secas acumuladas. O barulho, embora não fosse extremamente alto, ecoou pela mata silenciosa como um tiro. Os passos dos perseguidores imediatamente ficaram mais rápidos, mais próximos, mais determinados. Eles sabiam agora exatamente em qual direção suas presas estavam fugindo. Foi então, enquanto corriam agora sem se preocupar tanto com silêncio, que Roberto reconheceu uma das vozes que gritava atrás deles. Era uma voz que ele conhecia desde a infância. Uma voz que havia mudado com os anos, mas ainda mantinha características reconhecíveis. Era Márcio, filho do antigo dono da fazenda vizinha à de Roberto, a fazenda Santa Clara, que havia sido vendida há aproximadamente 2 anos para uma empresa da capital, cujo nome ninguém na região conhecia muito bem. Márcio sempre foi um rapaz que desprezava abertamente a vida rural, que via o campo como sinônimo de atraso e pobreza. Ele sonhava com a cidade grande, com riqueza rápida, com uma vida de luxos que a agricultura familiar tradicional nunca poderia proporcionar. Roberto se lembrou que Márcio havia saído da região logo após terminar o ensino médio, foi para Belo Horizonte, dizendo que nunca mais voltaria para aquele interior esquecido. E de fato não voltou por ano. Mas cerca de 3 meses atrás ele reapareceu, dirigindo carros caros, um Audi preto reluzente, vestindo roupas de marca que custavam mais do que a renda mensal da maioria das famílias da região. Ele dizia para todos que o ouviam que tinha conseguido um emprego muito importante em uma grande empresa de agronegócio, que finalmente estava fazendo dinheiro de verdade, mas sempre era vago sobre os detalhes específicos do que exatamente fazia. Ninguém sabia ao certo qual era sua função, quais eram suas responsabilidades, apenas que ele viajava constantemente e sempre tinha dinheiro sobrando para ostentar. Roberto conseguiu finalmente, depois de quase 20 minutos de caminhada rápida e agachada pela mata, chegar até o riacho junto com Fernanda. A água corria baixa por causa da seca prolongada que afetava a região, mas ainda havia fluxo suficiente para seguir pela margem. A grande vantagem do riacho era que suas margens eram compostas principalmente de pedras e rochas lisas, o que significava que poderiam caminhar sem deixar pegadas reveladoras na lama que acumulava apenas em algumas poucas áreas. Eles caminharam rio acima por quase 1 hora, às vezes tendo que entrar na água fria até os joelhos para contornar pontos onde a vegetação era densa demais nas margens. O sol já havia se posto completamente, e a escuridão da noite começava a tornar a caminhada mais perigosa, com risco real de tropeçar e se machucar nas pedras irregulares. Roberto usava seu conhecimento íntimo daquela área para guiar Fernanda, lembrando-se de cada curva do riacho, de cada ponto perigoso, das áreas onde a corrente era mais forte. Eventualmente, eles saíram em uma estrada de terra secundária que Roberto conhecia muito bem,
a antiga estrada dos tropeiros que praticamente ninguém mais usava, desde que a estrada principal havia sido asfaltada década atrás. Dali, poderiam caminhar com mais segurança até voltar para a fazenda. Quando finalmente chegaram de volta à casa de Roberto, já era noite completa. A primeira coisa que fizeram foi verificar o estado da onça. Para a surpresa e alegria genuína de Fernanda, o animal estava não apenas vivo, mas visivelmente melhor do que quando ela o havia deixado. A onça estava acordada, com os olhos abertos e alertas, e havia até conseguido se mover levemente na pilha de sacos de aninhagem onde Roberto a havia colocado. A respiração estava mais regular. A espuma na boca havia diminuído significativamente e o animal até reagiu à aproximação deles com um leve rosnado defensivo, o que era um sinal extremamente positivo de que suas funções neurológicas estavam se recuperando. Fernanda ficou genuinamente surpresa e impressionada com a melhora do animal. O soro que havia administrado, junto com a atropina e os outros medicamentos, havia funcionado muito melhor do que ela esperava inicialmente, dado o estado crítico em que o animal estava quando ela chegou. Mas a alegria e o alívio pela recuperação da onça duraram apenas alguns minutos, rapidamente substituídos por nova preocupação. Enquanto Fernanda se ajoelhava para examinar a onça mais detalhadamente e verificar os sinais vitais novamente, Roberto notou algo que fez seu coração acelerar perigosamente. Alguém havia estado em sua propriedade durante a ausência deles pela mata. A porta dos fundos da casa, que dava para a cozinha, estava entreaberta cerca de 10 centímetros. Roberto tinha absoluta certeza de que havia trancado aquela porta com chave antes de sair para buscar ajuda na cidade mais cedo. Era um hábito automático. Algo que fazia sem nem pensar. Ele entrou na casa cautelosamente, acendendo as luzes, e percebeu imediatamente que várias coisas estavam fora do lugar. Na cozinha, a cadeira que ficava sempre embaixo da janela havia sido movida para perto da mesa. Alguns objetos sobre a bancada estavam em posições diferentes das que ele se lembrava. Alguém definitivamente havia entrado ali, havia procurado por alguma coisa, provavelmente pelos galões e pelas evidências que eles haviam coletado. Felizmente, Roberto e Fernanda ainda estavam com as amostras nas malas de campo que carregavam. Fernanda entrou na casa atrás de Roberto e avaliou rapidamente a situação. Ela disse, com uma voz calma, mas firme, que precisavam levar a onça para um local muito mais seguro imediatamente. Ela conhecia um santuário de animais selvagens chamado Refúgio Vale Verde, localizado a aproximadamente 2 horas de viagem de carro, onde o animal poderia se recuperar completamente em um ambiente controlado e, mais importante, estaria protegido de ser encontrado por Márcio e seus associados criminosos. Mas Roberto hesitou diante da sugestão. Ele olhou ao redor de sua casa. A casa onde havia nascido, onde cresceu ouvindo as histórias de seu avô sobre apicultura, onde aprendeu a respeitar a natureza e viver em harmonia com ela. Se ele saísse de casa agora, se abandonasse sua propriedade neste momento crítico, quem protegeria o que restava de suas 2 colmeias sobreviventes? Quem impediria Márcio e os outros criminosos de voltarem para destruir as últimas evidências, de eliminar também as abelhas que ainda viviam, de queimar ou contaminar tudo que pudesse conectá-los ao crime ambiental? Se ele fugisse agora, quando voltasse provavelmente não encontraria mais nada, nem a onça se decidisse deixá-la aqui, nem as evidências se as escondesse, e provavelmente nem as colmeias restantes. Eles destruiriam tudo para proteger seus segredos. Roberto também pensou em seu avô, nas histórias que o velho homem contava sobre enfrentar dificuldades, sobre defender o que é certo mesmo quando é perigoso, sobre não fugir quando se tem a responsabilidade de proteger algo importante. Fernanda podia ver o conflito interno no rosto de Roberto, iluminado pela luz amarelada da lâmpada da varanda. Ela se aproximou dele e olhou diretamente em seus olhos, falando com uma voz que misturava urgência com compreensão. Disse que a decisão era dele, e somente dele, que ela não podia forçá-lo a nada, mas que qualquer escolha que fizesse precisava ser tomada naquele momento, porque não havia mais tempo para hesitação ou dúvida. Do lado de fora, quebrando o silêncio tenso da noite,
O barulho de motores se aproximando pela estrada de terra podia ser claramente ouvido. Mais de um veículo, provavelmente 2 ou 3. Suas luzes já começando a ser visíveis através das árvores que cercavam a propriedade. Antes que pudesse analisar demais ou deixar o medo paralisá-lo, Roberto tomou sua decisão em uma fração de segundo. Ele não fugiria da própria casa, não abandonaria tudo que seu avô havia construído, não deixaria que criminosos o expulsassem de sua terra por medo ou intimidação. Disse para Fernanda rapidamente que tinha um plano. Ela deveria esconder a onça no galpão dos fundos, entre as caixas velhas de mel vazias que ele acumulava ali há anos e nunca teve coragem de jogar fora. Era um esconderijo perfeito porque as caixas estavam empilhadas de forma aparentemente caótica, mas na verdade estratégica, criando um labirinto de madeira, onde o animal ficaria completamente invisível para qualquer um que não soubesse exatamente onde procurar. Fernanda concordou com um aceno rápido de cabeça. Eles trabalharam em conjunto e com impressionante velocidade, carregando a onça ainda fraca, mas cooperativa até o galpão, instalando-a confortavelmente entre as caixas, deixando água fresca e alguns pedaços de carne que Fernanda tinha em um cooler em sua caminhonete. Enquanto Fernanda cuidava da onça, Roberto correu para dentro da casa e reuniu todas as evidências que haviam coletado: as amostras de solo, as amostras de plantas, os frascos com o líquido tóxico, as fotografias que Fernanda havia tirado. Colocou tudo dentro de um grande saco de aninhagem, subiu em uma cadeira na cozinha e escondeu o saco no forro do telhado, empurrando-o bem para o fundo entre as telhas e as vigas de madeira onde ninguém pensaria em procurar. O primeiro veículo que apareceu na estrada em frente à propriedade de Roberto foi a caminhonete prata de Márcio, uma Chevrolet S10 modificada com acessórios caros. Ele desceu sozinho do veículo, mas Roberto podia ver claramente que havia mais alguém esperando no banco do passageiro, uma silhueta que permanecia dentro do carro. Márcio se aproximou do portão de madeira da entrada com um sorriso forçado e artificial no rosto, como se estivesse fazendo uma visita social amigável a um velho conhecido. Aquele sorriso não alcançava seus olhos, que permaneciam frios e calculistas, avaliando tudo ao redor. Roberto o recebeu na varanda da casa, mantendo sua expressão cuidadosamente neutra, não demonstrando o medo ou a raiva que sentia por dentro. Fernanda teve a presença de espírito de permanecer dentro da casa, observando a interação pela janela da sala, pronta para intervir se necessário, mas entendendo que seria melhor não revelar sua presença a Márcio imediatamente. Márcio cumprimentou Roberto com aquela familiaridade falsa que pessoas manipuladoras costumam usar, perguntando como ele estava, comentando sobre o tempo, fazendo pequenas observações sobre a propriedade. Então, de forma que pareceu casual, mas claramente era calculada, Márcio mencionou que havia ouvido falar sobre problemas com abelhas na região. Vários apicultores tinham relatado perdas significativas, colmeias inteiras morrendo sem explicação aparente. Ele perguntou se Roberto também havia perdido abelhas, fingindo preocupação genuína e solidariedade, quando ambos sabiam perfeitamente que ele estava por trás daquelas mortes. Roberto confirmou, mantendo a voz firme e controlada, que havia perdido algumas colmeias, sim, mas não entrou em detalhes sobre quantas ou qual era a extensão do dano. Márcio fez uma expressão de falsa tristeza e disse que era realmente lamentável o que estava acontecendo. Então, mudando ligeiramente o tom, mas mantendo o sorriso, ofereceu ajuda financeira. Disse que a empresa onde trabalhava, a Agrotech Solutions, estava muito interessada em apoiar apicultores locais que tivessem sofrido perdas por questões ambientais imprevisíveis. Eles tinham um fundo especial destinado a ajudar pequenos produtores, e Roberto certamente se qualificava para receber essa assistência. Seria apenas uma questão de preencher alguns papéis simples, assinar alguns documentos e o dinheiro seria depositado em sua conta em poucos dias. A conversa prosseguiu por alguns minutos,
com Márcio sondando discretamente se Roberto havia notado alguma coisa estranha na região recentemente. Algum movimento incomum? Algum veículo desconhecido passando pela estrada? Algum cheiro estranho na mata? Roberto respondeu de forma vaga e não comprometedora a todas essas perguntas, fingindo não ter notado nada de particular, apenas comentando que às vezes passa um ou outro caminhão pela estrada, mas nada que tenha chamado sua atenção especificamente. Márcio observava Roberto atentamente enquanto ele falava, como se estivesse tentando detectar sinais de mentira ou nervosismo, procurando por qualquer indicação de que Roberto sabia mais do que estava dizendo. Foi então que Márcio mudou completamente de postura, abandonando a pretensão de amabilidade. Seu sorriso desapareceu e foi substituído por uma expressão fria e séria. Ele disse, escolhendo as palavras cuidadosamente, que alguns vizinhos da região haviam relatado a presença de uma veterinária fazendo perguntas e coletando amostras na área. Isso, segundo Márcio, poderia causar problemas desnecessários para todos os envolvidos. Questões ambientais eram muito delicadas e deveriam ser tratadas com discrição, de preferência ficando nas mãos de pessoas que realmente entendessem das necessidades de desenvolvimento econômico da região. Não seria bom para ninguém que autoridades externas começassem a fazer investigações, levantar suspeitas infundadas, criar problemas onde não existiam. Essas situações tinham uma forma de sair do controle rapidamente e afetar negativamente toda a comunidade, incluindo fazendeiros inocentes como Roberto. Era melhor, muito melhor, que as coisas fossem resolvidas internamente, entre pessoas que se conheciam e confiavam umas nas outras. Roberto sentiu claramente a ameaça velada, mas inconfundível nas palavras de Márcio. Este não era mais o garoto que ele havia conhecido desde criança, que brincava na praça da igreja, que ia às festas juninas com todos os outros jovens da cidade. Havia algo fundamentalmente diferente em Márcio agora, algo frio, calculista e até cruel em seus olhos. O dinheiro e o poder que ele havia adquirido haviam mudado algo essencial em sua personalidade, ou talvez apenas revelado o que sempre esteve lá embaixo, escondido sob uma camada fina de civilidade. Márcio então tirou do bolso traseiro de sua calça jeans cara um envelope branco e grosso, claramente cheio de papéis. Colocou-o sobre a mesa rústica de madeira da varanda com um movimento deliberado e disse que aquele envelope continha uma proposta muito generosa, extremamente generosa, na verdade, para a compra da propriedade de Roberto. O valor oferecido estava bem acima, significativamente acima do preço de mercado para terras daquela região. Era uma oportunidade rara, o tipo de negócio que aparece uma vez na vida. A Agrotech Solutions estava expandindo suas operações em Minas Gerais e estava interessada especificamente naquela área. Mas havia uma condição não negociável. A venda precisaria ser fechada ainda naquela mesma semana, de preferência nos próximos 2 ou 3 dias. A proposta tinha validade curta, muito curta, porque a empresa tinha outros potenciais negócios em análise e não poderia esperar indefinidamente por uma resposta. Depois desse prazo, a oferta seria retirada e provavelmente não seria feita novamente. Roberto olhou para o envelope sobre a mesa, mas não fez nenhum movimento para pegá-lo ou abri-lo. Disse com voz firme que não tinha interesse em vender sua propriedade, que aquela terra pertencia à sua família há 3 gerações, desde que seu bisavô havia desbravado aquela área e construído a primeira casa ali com as próprias mãos. Não era uma questão de dinheiro. Era uma questão de legado, de história familiar, de conexão com o lugar onde nasceu e pretendia morrer. Márcio insistiu, sua voz adquirindo um tom ligeiramente mais duro. Disse que Roberto deveria pelo menos olhar a proposta, ver os números com seus próprios olhos, que raramente apareciam oportunidades financeiras como aquela para pessoas que viviam no interior, que ele poderia usar aquele dinheiro para começar uma nova vida em qualquer lugar que quisesse. Talvez em uma cidade maior, onde teria mais oportunidades. A tensão no ar era palpável agora, espessa o suficiente para ser quase tangível. Fernanda apareceu então na porta da casa, decidindo que era hora de tornar sua presença conhecida. Ela disse educada, mas firmemente, que precisava ir embora.
agradeceu a Roberto pela hospitalidade e ajuda e se dirigiu para sua caminhonete estacionada perto do galpão. Márcio a observou atentamente, intensamente, como se estivesse gravando cada detalhe de sua aparência na memória. A altura, o peso aproximado, o corte de cabelo, as roupas que vestia, até a placa da caminhonete. Era óbvio que ele pretendia investigar quem era aquela mulher assim que saísse dali. Depois que Fernanda partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha com sua caminhonete, Márcio se levantou da cadeira onde havia se sentado na varanda. Disse que daria alguns dias para Roberto pensar com calma na proposta, considerar realmente o que era melhor para ele e para seu futuro. Mas deixou absolutamente claro, sem rodeios ou sutilezas, que havia um prazo definido e que após esse prazo, se Roberto ainda não tivesse aceito a oferta, outras medidas poderiam ser necessárias para garantir que o desenvolvimento da região não fosse prejudicado por indivíduos teimosos e recalcitrantes. Eram medidas que Márcio preferiria não tomar, mas que tomaria se fosse forçado a isso, para o bem de todo. Antes de ir embora, andando lentamente em direção à sua caminhonete, Márcio olhou deliberadamente na direção das colmeias de Roberto, aquelas que ainda sobreviviam. Comentou, com um tom que misturava falsa simpatia e ameaça real, que era uma pena mesmo o que estava acontecendo com as abelhas da região. Tantos apicultores perdendo suas criações, tanto trabalho destruído em questão de dias. Era realmente uma tragédia. E quem sabe o que mais poderia acontecer se as condições ambientais continuassem tão instáveis. Roberto percebeu claramente que aquele comentário não era casual ou aleatório. Era um aviso, uma ameaça mal disfarçada de que suas colmeias restantes não estariam seguras se ele continuasse resistindo. Assim que Márcio finalmente saiu da propriedade, seus faróis desaparecendo na curva da estrada, Roberto correu imediatamente para o galpão dos fundos onde haviam escondido a onça. O animal estava acordado e visivelmente mais alerta do que antes, os olhos brilhando na penumbra do galpão mal iluminado. Fernanda havia deixado água fresca em uma tigela de metal e um pedaço generoso de carne fresca que trouxera em um cooler térmico em sua caminhonete. A onça provavelmente sobreviveria agora. As chances eram boas, mas ainda precisaria de cuidados veterinários por mais alguns dias para garantir recuperação completa. Fernanda ligou para Roberto cerca de 30 minutos depois, usando o número de telefone que ele havia dado na farmácia. Ela disse que não poderia voltar à fazenda tão cedo quanto gostaria. Márcio havia anotado a placa de sua caminhonete e certamente a investigaria. Descobriria sua identidade completa, onde trabalhava, onde morava. Ela precisava ser extremamente cautelosa agora. Se Márcio descobrisse que ela estava ativamente investigando os crimes ambientais da Agrotech Solutions, sua própria vida poderia estar em perigo. Fernanda sugeriu enfaticamente que Roberto procurasse as autoridades competentes imediatamente, que fizesse uma denúncia formal ao IBAMA, à Polícia Ambiental, ao Ministério Público, mas Roberto hesitou significativamente. Ele conhecia muito bem como as coisas realmente funcionavam naquela região do interior de Minas Gerais. Márcio não faria uma proposta de compra tão agressiva e não agiria com tanta confiança se não tivesse certeza de que poderia influenciar qualquer investigação oficial. Ele provavelmente já havia comprado a cooperação, ou pelo menos o silêncio, de várias pessoas importantes na estrutura local de poder. Talvez o delegado, talvez alguém na prefeitura, talvez até fiscais ambientais. Era assim que essas coisas funcionavam no interior, através de favores, subornos e conexões políticas. Mas então Fernanda revelou algo que mudou completamente a percepção de Roberto sobre a situação. Ela disse que aquele não era o primeiro caso de crime ambiental da Agrotech Solutions que ela investigava. Nos últimos 6 meses, ela havia documentado cuidadosamente situações extremamente semelhantes em 3 outras regiões diferentes do estado de Minas Gerais. Uma no Vale do Jequitinhonha, outra perto de Governador Valadares e uma terceira próxima à fronteira com a Bahia. Sempre a mesma empresa, sempre os mesmos métodos operacionais, sempre as mesmas tentativas agressivas de comprar terras dos proprietários afetados
após realizar os testes ilegais de agrotóxicos ultraconcentrados. O padrão era óbvio demais para ser coincidência. Fernanda tinha uma rede organizada de contatos, outros veterinários comprometidos, biólogos, ambientalistas, advogados especializados em direito ambiental, todos trabalhando de forma coordenada para coletar evidências em diferentes áreas onde a Agrotech Solutions operava. O problema, o grande obstáculo que enfrentavam, era que precisavam de provas mais concretas e irrefutáveis, algo que ligasse diretamente e de forma inequívoca a empresa aos crimes ambientais que haviam documentado. Até agora tinham evidências circunstanciais, testemunhos de moradores, análises de solo, amostras de animais mortos, mas nada que definitivamente colocasse a responsabilidade nas mãos da Agrotech. Roberto se lembrou subitamente do envelope que Márcio havia deixado sobre a mesa da varanda. Correu até lá e o pegou, abrindo-o com mãos que tremiam ligeiramente de adrenalina e nervosismo. Lá dentro havia vários documentos cuidadosamente organizados e grampeados. A proposta de compra estava impressa em papel timbrado oficial da Agrotech Solutions, uma empresa registrada em Belo Horizonte, com o endereço completo, CNPJ, tudo absolutamente legítimo em aparência. Havia também um contrato de confidencialidade extremamente detalhado, exigindo que Roberto não comentasse, não mencionasse, não revelasse a absolutamente ninguém qualquer atividade da empresa na região, incluindo, mas não se limitando a testes de produtos químicos, análises de solo, presença de funcionários da empresa, conversas com representantes, propostas comerciais ou qualquer outra informação que pudesse prejudicar os interesses comerciais da Agrotech Solutions. A violação desse acordo de confidencialidade resultaria em multas pesadas, potencialmente suficientes para destruir financeiramente qualquer pequeno fazendeiro. Roberto ligou imediatamente para Fernanda de volta e leu todos os documentos para ela pelo telefone, palavra por palavra, enquanto ela anotava tudo freneticamente em seu caderno de campo. Quando ele terminou, houve um silêncio significativo do outro lado da linha. Então Fernanda disse, com uma excitação mal contida na voz, que aqueles papéis eram exatamente o tipo de evidência que seus contatos estavam procurando há meses. Eles comprovavam de forma documental que a Agrotech Solutions estava sistematicamente adquirindo terras em áreas onde realizava testes ilegais, usando contratos de confidencialidade para silenciar as vítimas. As propriedades compradas eram depois limpas superficialmente, removendo os sinais mais óbvios de contaminação e revendidas para outros produtores por preços muito mais altos, transferindo o problema ambiental para novos proprietários inocentes que não faziam ideia do que havia acontecido naquele solo. Era um esquema criminoso perfeito, lucrativo em múltiplas camadas e extremamente difícil de rastrear sem exatamente o tipo de evidência documental que Roberto agora tinha em mãos. Fernanda e Roberto decidiram elaborar um plano cuidadoso. Roberto fingiria estar considerando seriamente a proposta de compra, ganhando tempo precioso para que Fernanda organizasse uma operação maior e mais coordenada. Ela voltaria o mais rápido possível com reforços, trazendo outros especialistas, advogados, talvez até representantes do Ministério Público que pudessem coletar evidências técnicas absolutamente irrefutáveis que resistiriam a qualquer tentativa de contestação legal. E já que estamos neste ponto crucial da história, eu queria fazer uma pausa rapidinha aqui. Se você está acompanhando essa história incrível do Roberto e sentindo a tensão aumentar a cada momento, deixa aqui nos comentários qual você acha que deveria ser o próximo passo dele. Você ficaria na fazenda enfrentando o perigo ou fugiria para se proteger? Eu realmente quero saber a sua opinião. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Vamos continuar juntos nessa jornada. Mas quando Fernanda estava literalmente prestes a partir, já com a mão na maçaneta da caminhonete, pronta para ligar o motor,
Eles viram uma movimentação estranha e preocupante na estrada principal. Vários carros, pelo menos 4 ou 5, passaram devagar em frente à propriedade de Roberto, reduzindo a velocidade quase até parar, os ocupantes claramente observando a casa, o galpão, as colmeias, mapeando visualmente toda a área. Era como se estivessem fazendo um reconhecimento tático do terreno, estudando os pontos de acesso, identificando possíveis rotas de entrada e saída. Márcio estava definitivamente organizando alguma coisa, mobilizando recursos, reunindo pessoas. A situação estava escalando rapidamente de ameaças veladas para ação concreta e potencialmente violenta. Fernanda sugeriu com genuína preocupação que Roberto saísse de casa imediatamente, naquela mesma noite, que fosse para a cidade de Cerro ou até para Diamantina, onde ficaria em segurança relativa, até que ela voltasse com as autoridades apropriadas. Ela ofereceu levá-lo em sua caminhonete naquele exato momento, mas Roberto recusou firmemente, balançando a cabeça com determinação. Se ele abandonasse a propriedade agora, se deixasse tudo desprotegido mesmo que por uma noite, quando voltasse não encontraria mais nada de valor ou utilidade. A onça seria morta ou levada para desaparecer sem deixar rastros. As evidências escondidas no forro do telhado seriam descobertas e destruídas. As 2 colmeias que ainda sobreviviam seriam envenenadas também, eliminando qualquer possibilidade de estudo futuro sobre os efeitos do pesticida. Eles destruiriam sistematicamente tudo que pudesse conectá-los aos crimes ambientais. Roberto disse com uma convicção inabalável que ficaria e enfrentaria o que viesse pela frente, que aquela era sua terra, sua casa, e ninguém o expulsaria através de medo e intimidação. Fernanda olhou profundamente nos olhos dele por um longo momento, tentando avaliar se ele realmente entendia os riscos que estava correndo, os perigos reais que enfrentaria. Ela viu determinação genuína, coragem nascida não de temeridade ou ignorância, mas de princípios profundos sobre o que é certo e errado. Ela o advertiu séria e detalhadamente sobre todos os riscos, não poupando detalhes sobre o que homens desesperados e sem escrúpulos poderiam fazer para proteger seus segredos lucrativos. Mas vendo que Roberto não mudaria de ideia, ela finalmente concordou. Fernanda partiu prometendo solenemente voltar o mais rápido que conseguisse, no máximo em 2 ou 3 dias, trazendo ajuda suficiente para proteger Roberto e suas evidências. Quando anoiteceu completamente e as estrelas começaram a aparecer no céu limpo do interior, Roberto percebeu com crescente apreensão que definitivamente não estava sozinho. Havia movimentos sutis, mas detectáveis entre as árvores que cercavam sua casa. Sombras que não deveriam estar ali. Sons que não pertenciam à noite normal da fazenda. Márcio havia deixado pessoas vigiando, observando cada movimento dele, esperando pelo momento certo para agir. Roberto apagou todas as luzes da casa e se posicionou estrategicamente na janela da cozinha, o ponto de onde tinha melhor visão tanto do quintal quanto da entrada do galpão, onde a onça estava escondida. Ele pegou a velha espingarda calibre 12 de caça, que havia pertencido a seu pai, uma boito de cano duplo que estava guardada em um armário há anos sem ser usada. Verificou se ainda funcionava, limpou rapidamente e carregou com cartuchos de chumbinho grosso, que encontrou em uma caixa na despensa. Por volta da 00:30, quando o silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante de grilos e o ocasional pio de uma coruja, Roberto viu 2 sombras se movendo deliberadamente entre as árvores, aproximando-se cautelosamente da propriedade com movimentos calculados de quem tinha treinamento ou experiência. Os homens carregavam lanternas apagadas em uma das mãos e mochilas pesadas nas costas. Eles se comunicavam exclusivamente por gestos das mãos, sem falar uma única palavra, demonstrando coordenação e planejamento. Roberto reconheceu um deles como o homem do macacão que havia visto na mata, junto com Márcio e o homem de terno. O outro era completamente desconhecido,
Provavelmente alguém contratado especialmente para aquela missão específica, talvez um capanga ou segurança particular. Eles se dirigiram primeiro, como Roberto temia, diretamente para suas 2 colmeias restantes, as últimas sobreviventes do ataque químico anterior. Roberto observou horrorizado quando os homens abriram suas mochilas e tiraram recipientes de plástico. Começaram a despejar meticulosamente algum líquido sobre as caixas de madeira das colmeias, tomando cuidado para cobrir completamente cada superfície. Era claramente a mesma substância tóxica que havia destruído suas outras colônias. Eles estavam terminando o trabalho que começaram, eliminando sistematicamente qualquer evidência viva do envenenamento, destruindo as últimas testemunhas do crime ambiental. Roberto sentiu uma raiva profunda, visceral, que há muito não experimentava. Aquelas abelhas representavam não apenas seu sustento material, mas décadas de trabalho cuidadoso e amoroso, conhecimento tradicional passado de pai para filho através de gerações, uma conexão viva com seu avô falecido que lhe ensinou tudo sobre apicultura. Era uma tradição familiar que agora estava sendo destruída definitivamente por ganância corporativa desenfreada e desrespeito absoluto pela vida e pela natureza. Quando os homens terminaram de envenenar as colmeias e se dirigiram decisivamente para o galpão dos fundos, Roberto sabia que não podia mais apenas observar. Eles iam atrás da onça, pretendiam eliminar o único animal que tinha sobrevivido ao envenenamento e que servia como prova viva do crime. Ele saiu silenciosamente pela porta traseira da cozinha, movendo-se nas sombras usando seu conhecimento íntimo de cada centímetro de sua propriedade. Roberto se aproximou por trás do galpão, carregando a espingarda, mas com o dedo fora do gatilho, pois não pretendia realmente usá-la, exceto como último recurso desesperado. Ele apenas precisava de algo que intimidasse os invasores o suficiente para fazê-los recuar. Quando o primeiro homem abriu a porta rangente do galpão e acendeu sua lanterna, varrendo o interior com o feixe de luz procurando pela onça entre as caixas empilhadas, Roberto saiu das sombras e apontou a espingarda diretamente para ele. Gritou com voz firme e autoritária para ambos pararem exatamente onde estavam, não fazerem nenhum movimento brusco. Os 2 homens se viraram surpresos e sobressaltados, claramente não esperando que Roberto os confrontasse diretamente, mas após o choque inicial, eles não pareceram particularmente assustados ou intimidados pela espingarda. O homem do macacão deu alguns passos na direção de Roberto e disse com voz calma e ameaçadora que Roberto estava cometendo um erro muito sério, que deveria ter aceito a proposta generosa de Márcio quando teve a chance. Agora as coisas seriam muito mais difíceis e desagradáveis para todos os envolvidos. Roberto manteve a arma firmemente apontada e disse alto que já havia chamado a polícia antes deles chegarem, que reforços estavam a caminho e chegariam a qualquer momento. Era completamente mentira, puro blefe desesperado. Mas ele precisava ganhar tempo de qualquer forma possível. Os 2 homens se entreolharam rapidamente, uma comunicação silenciosa passando entre eles, como se estivessem decidindo instantaneamente se valia a pena arriscar um confronto direto ou se seria mais inteligente bater em retirada e retornar mais tarde com mais pessoas e melhor preparados. Foi exatamente nesse momento de hesitação que algo completamente inesperado aconteceu. A onça apareceu na porta aberta do galpão, atraída pelo barulho das vozes e pela luz da lanterna. O animal estava visivelmente muito mais forte do que quando Roberto a havia encontrado na estrada pela manhã. Os medicamentos de Fernanda tendo feito um trabalho excelente de recuperação. A presença de estranhos em seu território temporário, homens que representavam ameaça, provocou uma reação instintiva e primitiva no felino. A onça emitiu um rugido baixo, profundo, ameaçador, aquele som característico que faz o sangue gelar nas veias de qualquer um que o escute. Era um som ancestral de puro perigo predatório. Ela abaixou o corpo em postura de ataque, os músculos tensos e prontos para saltar, mostrando que, apesar de ainda estar se recuperando, estava mais do que capaz de se defender e atacar se provocada. Os 2 invasores recuaram imediatamente vários passos, seus olhos arregalados de genuíno medo.
Ninguém havia contado a eles que a onça não apenas estava viva, mas estava recuperada, a ponto de ser extremamente perigosa. Márcio provavelmente pensou que o animal já estaria morto ou completamente incapacitado pelo veneno. O homem do macacão sussurrou algo urgente e inaudível para seu companheiro e ambos começaram a se afastar lentamente, mantendo os olhos fixos na onça, não ousando virar as costas para o predador. Roberto os acompanhou com a espingarda apontada até a estrada, sempre mantendo distância segura, pronto para atirar se tentassem qualquer movimento agressivo em sua direção. A onça permaneceu na porta do galpão observando, seus olhos refletindo a luz da lua como brasas verdes na escuridão. Quando os dois homens finalmente subiram em um carro escuro estacionado mais adiante na estrada e partiram acelerando rapidamente, Roberto sabia com absoluta certeza que eles voltariam. E quando voltassem, seria com mais gente, melhor armados, mais preparados e determinados. Pedro agora sabia definitivamente que Roberto não se renderia facilmente, que estava disposto a lutar por sua propriedade e que tinha uma aliada completamente inesperada e perigosa, protegendo o território. A batalha estava apenas começando, a primeira escaramuça de um conflito que se tornaria muito maior antes de terminar. Roberto passou o resto da noite em vigília total, sentado na varanda com a espingarda atravessada no colo, observando atentamente qualquer movimento nas sombras, esperando pelo próximo ataque que ele sabia que viria. A onça retornou para dentro do galpão, mas Roberto podia ocasionalmente ver o reflexo de seus olhos, observando através das frestas nas tábuas de madeira. De alguma forma estranha e inexplicável, aquele animal selvagem parecia entender que Roberto não era uma ameaça, mas sim um aliado, alguém que a havia salvado e agora protegia. Era uma conexão improvável, quase impossível, entre humano e predador, nascida de circunstâncias extraordinárias. Quando o sol finalmente começou a nascer no horizonte, pintando o céu de tons rosa e laranja, Roberto ainda estava acordado, exausto, mas alerta, seus olhos vermelhos de cansaço mais vigilantes. Ele verificou suas duas colmeias restantes e confirmou o que já sabia. As abelhas estavam mortas ou morrendo, envenenadas pelo líquido que os invasores haviam despejado durante a noite. Era doloroso de ver, mas ele não podia se dar ao luxo de lamentar agora. Precisava se manter focado no objetivo maior de expor os crimes da Agrotech Solution. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, quando o sol já estava alto e quente, Roberto foi acordado pelo som característico de vários carros chegando simultaneamente à sua propriedade. Ele havia finalmente cochilado por alguns minutos de sono agitado na cadeira da varanda, a exaustão finalmente vencendo sua determinação de permanecer acordado. Pela janela embaçada de sono, Roberto viu Fernanda descendo rapidamente de sua caminhonete branca, acompanhada desta vez por um grupo impressionante de pessoas. Havia 2 homens uniformizados da Polícia Ambiental Estadual, distintivos brilhando no sol da manhã. Uma mulher de aparência séria, vestindo roupas formais escuras, pasta executiva em mãos, que Fernanda depois apresentou como Doutora Patrícia, promotora de justiça especializada em crimes ambientais do Ministério Público. Atrás deles, chegaram mais 2 veículos oficiais marcados com os logos do IBAMA e da Polícia Civil. Era uma operação coordenada e impressionante em sua escala. Fernanda havia conseguido mobilizar recursos significativos e acelerar drasticamente uma investigação que vinha sendo conduzida discretamente há meses. Quando ela mostrou aos seus contatos superiores as informações que havia copiado meticulosamente dos documentos da Agrotech Solutions, as evidências das tentativas sistemáticas de compra de terras contaminadas, os padrões repetidos em múltiplas regiões do estado, eles decidiram que era hora de agir de forma decisiva e coordenada. A investigação oficial, que já estava em andamento há meses, finalmente tinha as provas diretas e documentais necessárias para uma ação policial e judicial coordenada em larga escala. Os agentes trabalharam de forma extremamente profissional e eficiente. Examinaram minuciosamente as evidências que Roberto e Fernanda haviam coletado do solo, das plantas, dos animais mortos. Fotografaram extensivamente com câmeras profissionais cada ângulo das colmeias destruídas,
documentando os danos de forma que serviriam como evidência judicial irrefutável. Coletaram suas próprias amostras adicionais do solo contaminado, seguindo protocolos forenses estritos, que garantiriam a validade legal de seus achados. O perito ambiental do IBAMA fez medições detalhadas dos níveis de toxicidade usando equipamento especializado portátil, e os números que apareciam na tela digital faziam até os profissionais experientes balançarem a cabeça em choque. A doutora Patrícia examinou cuidadosamente os documentos que Márcio havia deixado, lendo cada linha, cada cláusula, fazendo anotações extensivas em seu caderno profissional. Quando terminou a análise preliminar, ela confirmou com absoluta certeza profissional que aqueles documentos constituíam provas mais do que suficientes, eram evidências perfeitas para uma ação criminal abrangente contra a Agrotech Solutions. Os contratos de confidencialidade por si só já eram problemáticos e potencialmente ilegais, mas quando combinados com todas as outras evidências de contaminação ambiental deliberada, formavam um caso jurídico extremamente sólido e praticamente indefensável. Mas a surpresa maior, a notícia que deixou Roberto simultaneamente aliviado e chocado, veio quando a doutora Patrícia recebeu uma ligação em seu celular e, depois de uma breve conversa, se virou para o grupo com um sorriso de satisfação profissional. Márcio já estava preso. A operação policial havia sido cuidadosamente planejada para ser simultânea em 4 regiões diferentes do estado de Minas Gerais, todas acontecendo no mesmo momento para evitar que suspeitos fugissem ou destruíssem evidências ao serem alertados sobre prisões em outras áreas. Márcio foi capturado pela polícia nas primeiras horas da manhã, tentando desesperadamente destruir evidências documentais em outra propriedade rural próxima a Governador Valadares, onde a Agrotech Solutions havia realizado testes similares. Ele estava literalmente queimando documentos em um tambor de metal quando os policiais chegaram. Junto com ele foram presos o doutor Eduardo Campos, diretor executivo e fundador da Agrotech Solutions, um empresário rico e bem conectado politicamente de Belo Horizonte. Também foram detidos mais 6 funcionários e colaboradores da empresa diretamente envolvidos nos testes ilegais de pesticidas, incluindo químicos, gerentes de campo e até um advogado que elaborava os contratos fraudulentos de compra e confidencialidade. A investigação extensiva e detalhada que se seguiu nas semanas posteriores revelou a extensão completa e chocante do esquema criminoso. A Agrotech Solutions havia realizado testes ilegais de pesticidas ultraconcentrados, substâncias com níveis de toxicidade que jamais seriam aprovados por agências reguladoras legítimas em dezenas de propriedades rurais espalhadas por todo o estado. O padrão era sempre idêntico, sempre o mesmo modus operandi meticulosamente planejado: contaminar deliberadamente uma área específica, usando concentrações absurdamente altas de pesticidas experimentais, monitorar e documentar os efeitos devastadores sobre a fauna e flora local, depois oferecer compra das terras por valores artificialmente baixos para eliminar testemunhas humanas e evidências físicas. As propriedades adquiridas através desse esquema eram depois superficialmente limpadas, removendo os sinais mais óbvios de contaminação, mas deixando poluição profunda no solo e lençóis freáticos, e revendidas para outros produtores agrícolas inocentes por preços muito mais altos, gerando lucros obscenos enquanto transferiam o problema ambiental de longo prazo para novos proprietários que não faziam ideia do que havia acontecido naquela terra. Roberto havia sido, por pura sorte e timing, o primeiro proprietário rural em todo o estado a efetivamente resistir à proposta de compra, a investigar ativamente o que realmente estava acontecendo em sua propriedade e a coletar evidências, ao invés de simplesmente aceitar o dinheiro e sair. Sua coragem em não aceitar a oferta inicialmente atraente de Márcio, sua determinação em proteger a onça envenenada mesmo sem entender completamente os riscos, sua recusa em abandonar sua terra ancestral sob pressão e ameaças, tudo isso foi absolutamente fundamental para finalmente expor um esquema criminoso
que vinha operando nas sombras há quase 2 anos. Sem as ações de Roberto, a Agrotech Solutions provavelmente continuaria operando indefinidamente, destruindo ecossistemas, matando animais selvagens, contaminando solo e água, envenenando abelhas essenciais para a polinização, tudo em nome de lucros corporativos. Os agentes ambientais confirmaram oficialmente que a onça estava completamente recuperada do envenenamento e poderia ser devolvida à natureza selvagem em poucos dias, assim que completasse o ciclo final de medicamentos preventivos. Fernanda sugeriu, e todos concordaram, que a soltura deveria ser feita na própria região, preferencialmente em uma área de reserva próxima, já que o animal havia demonstrado forte ligação territorial com aquele ambiente específico. A onça seria equipada com uma coleira de monitoramento por GPS para que pesquisadores pudessem acompanhar seus movimentos e garantir que estava se adaptando bem após o trauma do envenenamento. Quanto às colmeias destruídas de Roberto, que representavam 25 anos de trabalho dedicado e conhecimento acumulado, o governo estadual se comprometeu formalmente, através de um acordo documentado, a fornecer reparação financeira completa e abrangente. Isso incluiria não apenas novas caixas de madeira de qualidade, mas também enxames saudáveis de abelhas nativas, equipamento moderno de apicultura e um programa continuado de acompanhamento técnico por especialistas para ajudar Roberto a reconstruir sua criação do zero e torná-la até mais produtiva do que era antes do desastre. 3 meses se passaram desde aquela manhã transformadora. Roberto estava sentado confortavelmente em sua varanda de madeira em uma tarde tranquila de sábado, observando com profunda satisfação suas novas colmeias em plena atividade produtiva. As abelhas haviam se adaptado perfeitamente ao ambiente, as rainhas estavam saudáveis e produzindo, e a produção de mel já superava impressionantemente os níveis que ele tinha antes do envenenamento. O governo havia fornecido caixas modernas e bem projetadas, abelhas de genética selecionada e o acompanhamento técnico regular de um especialista da Universidade Federal estava fazendo toda a diferença. O solo da região estava se recuperando surpreendentemente bem da contaminação química. Testes regulares mostravam que os níveis de toxicidade estavam diminuindo consistentemente, mês após mês. A vegetação nativa estava voltando a crescer saudável e vigorosa nas áreas que haviam sido devastadas, e animais selvagens estavam retornando gradualmente ao território que haviam abandonado durante a crise. Era um testemunho da resiliência impressionante da natureza quando dada a chance de se curar. Fernanda visitava a fazenda regularmente agora, não apenas para acompanhar profissionalmente a recuperação ambiental da área e coletar dados para sua pesquisa, mas porque havia desenvolvido uma amizade genuína e profunda com Roberto. Eles tinham vivido juntos uma experiência intensa e transformadora que criou um vínculo que ia muito além do profissional. Juntos, eles planejavam expandir ambiciosamente o projeto de apicultura de Roberto, transformando gradualmente parte da fazenda em um centro educacional dedicado à educação ambiental e conservação. Queriam criar um espaço onde crianças e adultos das cidades próximas pudessem aprender sobre a importância vital das abelhas, sobre a apicultura sustentável, sobre preservação ambiental, sobre como uma pessoa comum pode fazer diferença real quando se mantém firme em seus princípios. A onça nunca foi vista novamente diretamente desde sua soltura cuidadosa em uma reserva próxima, mas os dados do GPS mostravam que ela estava viva, saudável, se movendo normalmente, e até tinha sido detectada perto de seu território original em várias ocasiões. Roberto gostava de pensar que ela estava por ali em algum lugar, protegida pelas árvores densas da Mata Atlântica, vivendo livre e selvagem exatamente como deveria ser, como a natureza pretendia. Ocasionalmente, durante a noite, ele imaginava ouvir um rugido distante ecoando pelas colinas, e isso sempre o fazia sorrir. Márcio estava cumprindo uma sentença de 8 anos de prisão em regime fechado por múltiplos crimes ambientais, formação de quadrilha, fraude, corrupção e diversos outros delitos.
sem possibilidade de progressão de regime ou liberdade condicional nos primeiros 4 anos. O doutor Eduardo Campos, o mastermind principal por trás de todo o esquema, recebeu uma sentença ainda mais pesada de 12 anos. A Agrotech Solutions havia falido completamente após pagar multas ambientais milionárias, que totalizaram mais de 20 milhões de reais, além de indenizações para todas as propriedades afetadas e custos de remediação ambiental que ainda estavam sendo calculados. A empresa teve todos os seus ativos congelados e eventualmente leiloados para pagar as dívidas, e seu nome se tornou sinônimo de crime ambiental e ganância corporativa irresponsável em todo o estado. Roberto havia vencido. Sua terra ancestral estava protegida e se recuperando. A justiça não apenas foi feita, mas foi feita de forma exemplar, mandando uma mensagem clara para outras empresas que considerassem práticas similares. E talvez mais importante, ele descobriu algo fundamental sobre si mesmo e sobre o mundo. Descobriu que às vezes, muitas vezes na verdade, uma pessoa simples, comum, sem poder político ou influência, pode fazer toda a diferença no mundo quando se recusa a se curvar diante da injustiça, quando escolhe lutar pelo que é certo mesmo quando é perigoso e assustador fazer isso. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou, como eu me arrepiei ao escrever cada palavra desta história de coragem e determinação, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal agora mesmo. Toda semana eu trago histórias reais, emocionantes e transformadoras que mostram o lado mágico e misterioso da nossa conexão profunda com os animais e com a natureza. Compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe beleza genuína e bondade neste mundo às vezes tão duro, que conexões impossíveis entre humanos e animais podem acontecer quando menos esperamos, e que uma pessoa comum com coragem pode derrotar esquemas corporativos poderosos quando luta pelo que é certo. Conta aqui nos comentários. Você já presenciou algum caso de injustiça ambiental? Já teve que tomar uma decisão difícil entre segurança pessoal e fazer o que é certo? Deixa sua história aqui embaixo para inspirar nossa comunidade incrível. E me diz, você teria a coragem de fazer o que o Roberto fez? Um abraço enorme do fundo do meu coração e até a próxima história que vai mexer com suas emoções.